Boa tarde, gente. Desculpa aí a minha improvisação aqui, mas eu vou estar tentando explicar para vocês o que seria titulação, né? Então, gente, basicamente, a titulação é uma prática de laboratório. É um tipo de concentração, igual a concentração comum, igual a concentração em mol por litro, igual a concentração iônica. A titulação é um tipo de concentração utilizada em laboratório. É um método analítico, na verdade, que permite a determinação de uma concentração desconhecida. Por exemplo, vamos imaginar aqui que você tem uma concentração desconhecida de HCl, que seria o ácido clorídrico aqui. Vou chamar ele de desconhecido. Eu tenho uma quantidade de HCl aqui no Erlenmeyer, mais ou menos aqui 1000 ml, né, ao cubo aqui, 10 vezes 10 menos 3 ml, então 1000, né? Vamos lá, vamos pensar numa concentração aqui. Só que eu queria saber, eu tenho o volume desse HCl, eu não sei a concentração desse HCl, não sei se foi adicionado água, se foi diluído. Então eu chamo isso aqui de concentração problema, ou concentração do titulado. Bom, para eu descobrir a concentração de um elemento, de uma substância, em que eu não tenho muitas informações, o que eu posso fazer? Eu vou então utilizar uma outra substância que eu chamo de substância padrão. Essa substância padrão, ela vai então indicar a quantidade de concentração da substância problema. A substância padrão ou titulante, eu vou usar o contrário. Se aqui eu tenho um ácido, eu vou usar uma reação de ácido e base, eu vou usar uma base, NaOH. Aí o NaOH que eu vou usar, esse sim eu já tenho informação que é 0,5 mol por litro de concentração. O volume aqui usado, ele é conhecido. Eu vou colocar então da solução de NaOH aqui dentro dessa bureta, ó, dentro da bureta, eu vou colocar 20 ml. Certo? Aqui dentro da solução problema, que está o HCl, que eu não tenho a quantidade de concentração, eu não sei quanto de concentração ele tem, eu vou adicionar uma solução indicadora. Essa solução indicadora é uma solução que não altera a concentração, ela só indica que tipo de substância ela é. Então, eu vou usar, por exemplo, aqui uma solução de fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido, ela fica incolor. Em meio básico, ela fica rosa, mais dado para o violeta, para o vermelho, certo? Aqui na bureta eu tenho base, aqui no Erlenmeyer eu tenho ácido. Aqui no Erlenmeyer eu tenho eu vou ter de volume mais ou menos uns 10 ml, mais a solução padrão, por aqui, certo? A concentração aqui é desconhecida, a concentração aqui é conhecida. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir a torneira da bureta e gota a gota, ele vai cair aqui dentro dessa solução. À medida que ele cai, a quantidade de base que cai, que encontra com a fenolftaleína, ela fica rosa. Então vai caindo, vai ficar rosa e fica transparente de novo. Rosa, transparente, rosa incolor, rosa incolor, rosa incolor, depois rosa, rosa, rosa. Por que é rosa, rosa, rosa depois? Porque o momento em que atinge a quantidade de base suficiente para anular o ácido e se transforma numa solução básica, ele vira rosa. De novo, eu vou gotejando a base dentro dessa solução de HCl com fenolftaleína. Enquanto existe mais ácido aqui dentro, fica incolor. Então, ela goteja, dá aquele tom de rosa, um tom avermelhado, e volta sem color. Goteja, 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 goteja. Pronto, chegou no momento em que ela gotejou, a última gota dela ficou todo rosa, a solução ficou toda rosa. Eu fecho a torneira, fecho aqui e vejo quantos que foi deslocado, ou quantos da bureta que saiu de NaOH.
Então, o que eu faço? Eu faço, então, o que a gente chama de titulação, certo? Então, por exemplo, o titulante, quem que é o titulante? É o padrão que eu tenho, que é a base. 1 litro de solução de base de NaOH, eu tenho 0,5 mol por litro, que é a concentração. Quantos que foi utilizado de volume? 20 ml. 20 ml eu transformo em litros, 10 elevado a menos 3 litros, X. Qual que é o valor, então, de mols de NaOH que foi, então, deslocado para a solução problema? 10 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 3 NaOH, né? De mol, de concentração. A equação da reação química de titulação, de neutralização, a gente chama de base mais ácido, água e sal. Então, aqui eu tenho aqui uma reação monofásica, né? Ela tem uma reação de 1 mol por 1 mol, certo? Então, 1 mol de base, qual o valor que eu achei? Da quantidade em ml que foram diluídos, quanto foi aqui? 10 vezes 10 menos 3. 1 mol de ácido, eu vou procurar X, então vai ser o mesmo valor, 1 por 1, certo? O titulado é o que? A solução problema. Então, 1 litro de solução de ácido, né? Eu vou ter aí 10 vezes 10 a menos 3 litros para 10 vezes 10 a menos 3. Então, você vai encontrar, então, aqui, ó, 1 mol de HCl aqui dentro. Então, você acha a concentração dessa forma, certo? 1 mol, o número do soluto. Quantos que eu tenho de volume, quantos que eu tenho de mol aqui para todos eles? É o mesmo, é o mesmo. Deu para entender? Então, isso é uma forma de titulação. O que é a titulação? A titulação, ela faz o seguinte, é uma solução desconhecida que eu vou ter que descobrir utilizando uma solução padrão chamada de titulante. Para isso, gente, o que eu uso? Eu uso uma solução indicadora para indicar se é ácido, se é base. Nesse caso, eu usei fenolftaleína, ela ficou rosa, gota a gota. O sistema todo, quando ficar todo rosa, a reação para ali a titulação e eu faço o cálculo de quanto que foi deslocado do titulante. Quem é o titulante? Solução padrão, certo? Agora, observa, quando o volume da base foi adicionado na reação, eu vou observar quanto que caiu aqui, quanto que foi, e depois eu vou determinar a concentração, que dá de 1 mol de HCl, certo? Gente, isso aqui é importante, olha, o que vai mudar? Unidade de medida, na verdade. Se eu for usar litros, eu mudo litragem, se for usar mol por mol, você tem que sempre pensar nessa questão de unidade de medida. E acha, então, os valores da base aí do titulante, certo? Então, muitas vezes, quando eu tenho uma substância que eu não sei a concentração, eu faço o processo de titulação. Tudo bem?